Boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos hoje começar a nossa reflexão e assumindo aí o compromisso de, junto com a espiritualidade amiga, refletir sobre Jesus, o nosso mestre e amigo, sobretudo o nosso educador por excelência. Jesus, o mestre da educação. Senhor. Que Jesus nos abençoe. Possamos começar nossa reunião agora. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar o Big Bang para disfarçar. Pode até alguém duvidar. Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se confia. Quem não explica Deus. Pois é, mais uma vez, boa noite. Vamos continuar nesse momento de oração, agradecendo a Deus Pai pelo seu poder de amor e bondade, nos proteger e nos reunir aqui nesse momento. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que possamos, nesse instante, ser modestos ceareiros do Senhor, dando a nossa contribuição, falando um pouco e refletindo sobre Jesus. Jesus, o mestre da educação. Então, eu sou pedagogo, psicopedagogo e tenho uma experiência em algumas escolas, tanto na educação básica como na educação fundamental, ou melhor dizendo, na educação superior. E a gente tem tido a oportunidade de entender e perceber as situações mais adversas.
A gente sabe que para poder refletir sobre Jesus, o mestre na educação, a gente precisa ter a compreensão do nosso mundo como uma escola. E vamos assim fazer um paralelo entre a escola, terra, mundo, e as escolas, de um modo geral, dentro da formalidade. Então, o que é que acontece? Toda escola, ela tem toda uma equipe técnica, tem a gestão, tem o conselho escolar, o pessoal, os professores, né? O serviço de orientação, a secretaria, naturalmente tem os alunos, professores, auxiliares de um modo geral, e essa escola ela tem uma gestão, mas ela segue uma orientação do município, né? Porque tem uma proposta curricular, cada município tem uma proposta curricular. Esse município já segue uma orientação da proposta curricular do Estado, que por sua vez segue a orientação do MEC, que se alinha com declarações internacionais, com a LDB, as leis de diretrizes básicas da educação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição Federal. Então a gente observa que há um trabalho intrincado no mundo da educação. E nem sempre os alunos, as crianças, de um modo geral, mesmo aqueles que estão na universidade, eles se dão conta dessa inter-relação dinâmica que existe para que possa a educação fluir e oferecer as condições básicas para o desenvolvimento harmônico da faculdade humana ou das faculdades humanas. Então a gente vai perceber que existem na Terra como uma escola e dentro das escolas, né, espíritos e alunos nos seus mais diversos graus evolutivos e de compreensão de mundo, né? Observemos então que é isso que a gente percebe. Nas escolas a gente vai ver aquela criança dispersa, aquela criança rebelde, as crianças que muitas vezes o professor ele se desgasta muito mais em chamar-lhe a atenção, aplicar metodologias e didáticas que possam atraí-las, do que na aplicação do próprio conteúdo curricular. A gente vai ver uma criança agredindo a outra, furando a fila da merenda, derrubando a cadeira em sala de aula, usando de palavras impróprias para o momento, né? Desmotivadas, além das dificuldades naturais, das deficiências, dos transtornos psicológicos, emocionais, comportamentais, oriundos de famílias diversas, né? Então, são as crianças problemas na escola que não sabem, não têm noção do trabalho que existe por trás dos bastidores e de maneira interligada de uma equipe multiprofissional. Mas a gente não encontra só alunos maus ou problemáticos em sala de aula. A gente vai encontrar também nas escolas aqueles educandos, aqueles alunos medianos, que são aqueles que nem são quentes, nem são frios, são mornos. São aqueles que nem fazem, nem deixam de fazer. Aqueles alunos aguados, aqueles alunos desmotivados, esses, muitas vezes, tornam-se aqueles que evadem, que no momento do desafio, nos dias de prova, eles fogem, são muitas vezes os desertores da vida, e que são mais fáceis também de serem aliciados pelos traficantes,
por aqueles que querem, de uma forma ou de outra, seduzir para caminhos mais difíceis, oferecendo como um instrumento de barganha a droga, o entretenimento, né? São, naturalmente, vítimas de um mundo lá fora com quem os professores, os educadores, a gestão precisa competir com recursos didáticos diferenciados, com educação especial. Mas nós não só temos aqueles alunos altamente problemáticos e também não só temos só esses medianos que podem ser levados para um lado ou para o outro. Nós temos aqueles alunos que muitas vezes nós nos surpreendemos, são os superdotados, os alunos que muitas vezes nos surpreendem indo além da turma, aqueles que lideram, aqueles que fazem a atividade com brilhantismo, aqueles que já vêm de outras escolas, muitas vezes com referência, e que progridem facilmente, e que aprendem facilmente, que não se desesperam na luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, muito pelo contrário, lideram, motivam, inspiram. E quando passam de ano e avançam de uma escola para outra, normalmente até retornam a essa escola para trazerem novos ensinamentos, novas experiências. São alunos que terminam muitas vezes se tornando educadores, professores, voluntários e outras vezes até remunerados, reconhecidos pela sociedade. Observem que aí eu citei 3 tipos de alunos. O mau aluno, aquele que dá trabalho, difícil realmente de se lidar. O mediano é aquele que alguns consideram superdotados, mas que eles estão sempre à frente, né? E o relacionamento desses alunos com a família tem uma profunda ligação com o comportamento, com a atitude deles na escola. Ou seja, a vida pregressa à escola, né? De onde eles vieram, tem uma influência grande. E faz com que eles também possam ter a visualização de para onde vão. E a escola funcionando, né? E os professores trabalhando, né? E aí é onde nós fazemos uma referência, uma relação, uma ponte com os espíritos encarnados aqui nessa grande escola. Como a Terra é uma escola, existem outras escolas, outros planetas, e também, como a gente colocou no começo, as escolas elas têm uma ligação com o município, que se liga ao Estado, que se liga ao governo federal, que se orienta por documentos nacionais e internacionais, pela Constituição, por orientações de conselhos. A Terra, como escola, também tem essa profunda relação com outras escolas e tem os seus gestores. E tem esses espíritos, esses alunos equivocados, esses maus alunos, tem os alunos medianos e aqueles de um padrão evolutivo diferenciado. Seria interessante que nós aproveitássemos na oportunidade e refletíssemos qual o nosso posicionamento. Quando é que nós temos sido maus alunos ou aquele aluno mediano que temos cumprido estritamente a nossa atividade com dificuldade e realmente até que ponto nós temos sido alunos cumpridores dos nossos deveres, líderes, motivados, inspiradores de outras ações. Quando é que nós vemos espíritos, alunos dessa natureza? É importante a gente refletir. Mas aí, a gente diante dessa situação, a gente agora volta para o grande educador, Mestre Jesus. Quem é Jesus? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar a espiritualidade, os imortais do mundo maior, dizendo que Jesus é o nosso maior modelo e guia. Naturalmente, Jesus
com toda a sua capacidade, com toda a sua evolução espiritual, aquele que esteve antes da terra, da escola, está pronta fisicamente, se reunindo com uma equipe de gestores no mundo maior, se planejando para poder oferecer as condições necessárias para que os alunos da terra, os espíritos aqui vindos, eles pudessem ter as melhores condições de desenvolver suas capacidades de maneira harmônica. Então, a aprendizagem, ela se dá por um processo que passa pelo planejamento, né? E Jesus, o mestre da educação, o nosso gestor aqui na Terra, aquele que o Pai encaminhou, que veio de reuniões no planeta Sol com os espíritos mais evoluídos, nos traz um planejamento com uma metodologia toda apropriada para que a gente possa aprender com tranquilidade. Então, Jesus, uma das características dele como mestre na educação é que ele, quando chegou aqui à Terra, ele ensinava em todos os lugares. Jesus, a gente poderia vê-lo ensinando nos campos, e lá ele se reunia em círculo, não tinha ninguém à frente ou atrás, mas ele gostava de se reunir nos campos, nas montanhas. Mas ele também falava com autoridade e estava nas sinagogas, nos templos, afastando os espíritos perturbados. Jesus teve a oportunidade, então, de demonstrar uma pedagogia diferenciada, participativa. Quando ele encontra a mulher samaritana no poço, ele trava um diálogo com ela. Ora, ele um judeu, ela uma samaritana, e vinda de uma vida desregrada, onde tinha tido já relacionamento com vários homens que tinham outros compromissos. Ela era uma mulher excluída socialmente. Mas o grande educador, o mestre por excelência, com sua pedagogia diferenciada, por ser um mestre, ele tinha um comportamento diferenciado. E ele recebeu com afetividade essa mulher, numa metodologia inclusiva e participativa, travou um diálogo com ela e a partir daí ele criou nela um sentimento diferenciado. Ela saiu tão maravilhada desse encontro que pôde naturalmente falar desse reino maior de Jesus, que é o conteúdo básico dos seus ensinamentos. Então, como nós falamos, Jesus ensinava em todos os lugares. Nas estradas também de Emaús, né, quando ele encontra os discípulos depois da sua passagem para outro mundo, né? E aí Jesus ele se coloca como mais um. Ele, mesmo sendo educador por excelência, o filho primogênito, aquele que veio aqui e se colocou no mundo como um mestre dos mestres, porque ele assumia essa posição de mestre, né? Ele, num determinado momento, quando encontrou os seus discípulos, 2 deles na estrada de Emaús, ele procurou se misturar a esses, de maneira que eles não perceberam que era Jesus. Então ele, sendo mais um, na sua pedagogia inclusiva, ele considerou o contexto em que os discípulos estavam ali como educandos, até o ponto em que os discípulos se sentiram tão acolhidos e recebidos por eles, que na hora em que chegam ao lugar para o qual se dirigiam, ao encontro dos outros amigos e discípulos, eles só assim então perceberam que era Jesus que estava com eles. É fantástica a metodologia de Jesus, porque Jesus ele tem um planejamento. Ele não chegou
de paraquedas no planeta Terra. Jesus, ele não chegou como alguns professores, quando equivocados, chegam na sala de aula sem planejamento. Ele tem um planejamento. No seu planejamento, ele tinha bem definido o conteúdo. E o seu conteúdo era falar, trazer com disciplina o reino de Deus. O reino de Deus que não estava ali nem acolá. O reino de Deus que está dentro de cada um de nós. É por isso que Jesus foi tão perseguido. Porque ele não tinha a escolaridade do mundo. Ele não havia frequentado academias, mas ele falava de maneira diferente, porque o conteúdo dele era um reino diferenciado, era o amor. Aos 12 anos, ele surpreendeu os doutores da lei, mas antes disso mesmo, ele surpreendeu quando criança os seus pais e familiares. Ele, nesse momento em que teve aos 12 anos um encontro com doutores da lei, deixou todos boquiabertos, porque ele trazia uma fala diferenciada, com uma sabedoria inquestionável. 18 anos se passa, entre 12 até os 30 anos, fica a grande incógnita. Alguns estudiosos colocam que Jesus estava a viajar, que estava aprendendo, e aí é uma consideração que a gente entende como inaceitável, porque a gente compreende pelos ensinamentos que trouxe que a persona Cristo veio nos apresentar o Cristo. A persona Jesus veio nos apresentar o Cristo. E ele cristificou-se de tal maneira que pôde oferecer para o mundo algo totalmente diferenciado. Um amor, mas também nos mostrando os caminhos, o perdão, a solidariedade, a oração, a confiança em Deus, a valorização dos bens espirituais, falando com o jovem rico, dizendo que para que ele pudesse alcançar o reino de Deus seria necessário que ele se desapegasse, vendendo tudo o que tivesse, se fosse o caso, e entregando aos pobres. Naquele momento, Jesus, se dirigindo ao jovem rico, estava falando sobre o desapego. Mas Jesus, a persona Jesus, cristificou-se, apresentou o Cristo ao mundo, o reino de Deus ao mundo, ao chamar para o seu discipulado homens rudes, que certamente faziam parte dessa falange crística, mas que reencarnaram aqui dando exemplo de simplicidade e de humildade. E Jesus trouxe para si homens rudes, eram pescadores, cobradores de impostos, com quem Jesus se reunia, a quem Jesus acolhia. Era o cego, o paralítico, a mulher com hemorragia, era aquele cobrador de impostos que era rico, porém excluído da sociedade, Zacarias, a quem ele chamava de Zaqueu de maneira carinhosa. A mulher que ia ser apedrejada porque havia sido flagrada em adultério. O reino de Deus estava sendo demonstrado então da maneira mais simples, pela vivência. Jesus, como um mestre na educação, não poderia deixar de ser um grande psicólogo. Entendia da intimidade de cada um. Conversava com as mulheres, com os homens de má vida. Aqueles que estavam querendo, na pretensão de apresentar-lhe uma armadilha com perguntas capciosas, ele respondia com perguntas amorosas. Quando perguntaram a ele se aquela mulher deveria ser apedrejada, os fariseus e escribas imaginavam que naquela ocasião iriam colocar Jesus numa situação difícil, porque o que ele respondesse seria complicado. Se dissesse que não apedrejava, estaria então indo de encontro à lei humana. Mas se dissesse que apedrejasse, estaria indo de encontro à lei de amor que ele estava trazendo à humanidade. Jesus, compreendendo, nesse diálogo, sempre respondendo com perguntas capciosas que lhes eram feitas,
Jesus disse: aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. E conversava com a mulher: eles não te condenaram, mulher, muito menos eu te condenarei. A pedagogia de Jesus, então, tinha um planejamento, a educação do Cristo tinha um planejamento, tinha um conteúdo, tinha uma metodologia clara e aplicada para cada pessoa. Aplicava para o indivíduo, mas também aplicava para a coletividade. Então, na medida em que uma lição ela atendia a uma situação individual, atendia também a humanidade por inteira. A questão que atendia ao contexto, aquele momento, também teria a capacidade de se perpetuar e eternizar. Jesus, o mestre da educação. Jesus acolhia, ele trazia com amor a todos aqueles que não compreendiam a sua mensagem, e ele esperava pacientemente. Ele utilizava como recurso, se ele tinha um planejamento, ele tinha um conteúdo, ele utilizava como recurso a própria natureza. Ele em si era o recurso. Então, era debaixo da árvore, era a pedra que lhe servia como exemplo, era um copo d'água, era um animal, era a vinha, a agricultura, as aves dos céus, os lírios dos campos. Jesus, ele utilizava de sermões. Jesus, ele ampliava os seus recursos e utilizava uma metodologia, como eu disse, própria para cada situação, mas ele tinha tudo muito bem delineado, muito bem traçado. E agia com um equilíbrio emocional, espiritual, que assustava as outras pessoas. Porque quando lhes beijavam a face com hipocrisia, ele dizia: fazes, então, o que viestes fazer. Quando perguntavam, quando afirmavam que ele era rei, ele dizia: tu dizes. Quando o chamaram de bom, ele disse: bom, só o Pai que está nos céus. Porque ele sabia a relatividade da conceituação e as intenções de cada um e da humanidade com a qual ele lidava. Então, de fato, Jesus apenas ele tomou para si a missão de ser mestre. E aí ele teve uma atitude que ele simplesmente surpreendia a humanidade. Jesus, o mestre da educação. Jesus, ele utilizava-se de parábolas. E a parábola, ele em si era uma parábola. Porque Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus. Jesus, aquele que veio para o sacrifício. Jesus, a persona que veio cristificando a humanidade. O próprio Salvador de si mesmo e da humanidade, trazendo exemplos imorredouros. Ele utilizou a palavra, a parábola. E o que é a parábola? A parábola é uma alegoria curta, trazendo a figura humana como centro, como protagonista, diferenciando-se então de contos de fadas que utilizam os contos, a figura de animais, as apologias, né, os apólogos que servem, que utilizam de objetos e dão personalidade aos objetos. Jesus, ele utilizava a figura humana e contava muitas parábolas, colocando como o Senhor dono de uma vinha. Quem seria esse Senhor, senão Deus? O bom samaritano, porque ele seria o próximo, e conta uma história do bom samaritano. E conta a parábola da festa de núpcias, né? Ele conta várias histórias utilizando a figura humana, utilizando os recursos da natureza conhecidos pelo homem, tendo o ser humano como protagonista, mas ele utiliza a parábola como uma alegoria
que serve para cada pessoa e para toda a humanidade poder aurir dessa sabedoria infinita aquilo que lhe é possível. Numa parábola, tinha um conhecimento atual, um conhecimento possível para aquele indivíduo e o conhecimento que se aprofundaria. A uma pessoa que pudesse apenas apreender 10% daquela história, a parábola contemplava. A mesma parábola contemplava também, e continua assim contemplando, aquela pessoa que pode aurir dela apenas 50% de conhecimento. E aquele que pode aurir 100%, 200%, ela sim tem conhecimentos imorredouros. É como um poço, onde cada um vai tirar a água que pode saciar a sua sede. É assim a sabedoria profunda do Cristo Jesus, permitindo que a humanidade possa aprender conforme as suas condições evolutivas. Então, ao mau aluno, aquela parábola atendia, assim como ao mediano, motivando e inspirando, e assim como aquele aluno superdotado. Essa mesma parábola, ela pode identificar e cada aluno pode se identificar com esse conto e tomar para si a própria vida. Como eu disse, Jesus, ele era parábola viva. Por quê? Porque ao professor, ao mestre, muito mais aquilo que ele influencia o aluno do que aquilo que ele está ensinando. Então, Jesus, ele não simplesmente estava, ele era, ele é e continuará sendo. Por isso que causava constrangimento, mas também ao mesmo tempo encantamento, amor e afetividade. E mesmo o mais carrasco dos vilões se constrangia e se emocionava diante do Cristo. Então, a mensagem do Cristo, ela serve como uma referência à encarnação do próprio Deus aqui na Terra, porque Jesus estava em comunhão com o Pai. Falar de Jesus, falar da parábola de Jesus, nos remete à nossa condição humana. E lembrem que eu trouxe aqui para reflexão a situação do mau aluno, o aluno mediano e o aluno em pleno desenvolvimento, aqueles até reconhecidos como superdotados. No mundo terreno onde a gente vive, até Kardec ele nos traz, com um espírito mestre também, nos traz para a compreensão didática a evolução humana. Existem aqueles espíritos que se comprazem com o mal, aqueles que o mal chega e eles rejeitam, mas ainda sentem o mal, e aqueles outros que sequer pensam no mal. Nós estamos em quais dessas situações? E a mensagem do Cristo chega para cada um de nós, né? Então a parábola, ela aproxima as pessoas da mensagem que o Cristo traz. Jesus, tendo como objetivo nos apresentar o objetivo geral e maior, o reino de Deus, ele utiliza como recurso a própria natureza, ele utiliza como metodologia as parábolas, os sermões, a dialogação. E Jesus também, ele faz com que a sua presença, a natureza dos seus ensinos e a maneira como ele ensina ou já nos ensinava, possa nos dar raízes para a nossa própria evolução, a nossa própria educação moral. Como eu disse, Jesus, o mestre da educação, ele tinha uma equipe auxiliar com ele. E com essa equipe, ele tratava de maneira diferente. Ele conversava situações com os quais, com os outros, não conversaria jamais. Porque se Jesus falava com a mulher adúltera, com a mulher excluída, com o homem adoecido, com os espíritos perturbados,
Jesus também conversava com Nicodemos, aqueles doutores da lei, falava-lhes coisas que eles não entendiam e Jesus reconhecia, mas a mensagem estava dando. E com os discípulos, ele adiantava alguns conhecimentos que não seria dado para os demais. Assim, a gente pode começar a entender que a mensagem do Cristo, ela chega para cada um com pujança, com amor, com benevolência. Jesus, portanto, traz para cada um de nós estratégias amorosas, norteadoras da educação. Jesus, ele contextualiza, ele aceita cada um como é. E isso é um princípio básico do educador, porque o educador ele precisa receber o educando como ele é e depois transformá-lo, como um escultor de alma faz com a sua peça. Mas Jesus não só contextualiza, Jesus permite que o educando ele possa participar. Participar como? Não só da execução, mas também do planejamento. Por isso que Jesus tem paciência com cada um de nós. Jesus não atropelou situações, não quis avançar de ano aquele aluno que precisaria ser retido para que pudesse ter novas aprendizagens. Para que esse aluno participasse, importante então seria que ele planejasse junto, começasse a entender o porquê de estar aqui na Terra. Porque quem planeja, executa melhor. E quem planeja e executa pode se dar conta melhor dos resultados. Então participar, se não for de uma maneira completa, pode ser perigosa. Porque tem alguém que apenas acha que participar é na hora de fazer. E na hora de fazer, ele, se fizer apenas e não participar do planejamento, nem dos resultados, ele pode ser apenas aquele chamado pau mandado. Aquele que nem planeja nem faz e fica só colhendo os resultados, também fica alheio. É o que a gente vê muitas vezes com os pais de alunos que não frequentam a escola, com alunos que não planejam junto, que não executam e estão no final do ano preocupados com o resultado. Jesus tem uma compreensão diferente. E a educação de Jesus, ela é libertadora. Todos aqueles que tiveram com Cristo, quem conheceu Cristo, jamais pode ser a mesma criatura. Zaqueu, em cima da árvore, ao ver o mestre, os seus olhares se entrecruzaram. Zaqueu desceu para receber Jesus em sua casa. E mudou de atitude. A mulher samaritana no poço, ela saiu a falar do evangelho de Jesus. E todos os demais, porque a aprendizagem de Jesus, ela liberta. É a propagação do reino de Deus. Ela dá significado à vida. A aprendizagem, ela só tem valor se tiver significado. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, que na hora da aula de geografia, o professor colocava a gente para desenhar um mapa, que eu não sabia de onde era, e decorar quantos estados tem na região Nordeste, o clima da região Sul. Ora, eu, uma criança de poucos anos de idade, em torno de 10 anos, 8, 9 anos de idade, o que me interessaria saber o clima da região Sul se eu não sabia nem o que era esse clima? Ainda hoje algumas coisas em relação a isso me confundem, porque a forma como foi apresentada, a aprendizagem não tinha significado. É o que faz com que muitos alunos, educandos, eles não gostem da matemática, não vejam a matemática como um desafio ao qual ele seja capaz de responder. A aprendizagem, ela precisa ter significado. É por isso que junto de Jesus, junto desse grande professor, desse grande mestre, as pessoas se sentiam e se sentem importantes.
tão contextualizado, com participação, uma educação que liberta. Conhecerás a verdade e a verdade libertará. Que tenha significado, o educando naturalmente se sente incluído no processo. E a inclusão, uma palavra tão conhecida e tão discutida nos dias de hoje entre os educadores, é fundamental. E só existe a inclusão porque existem os excluídos. De haverá em que essas palavras elas perderão o significado quando vivenciarmos o reino de Deus conosco. Então, a inclusão ela se dá com afetividade. Por isso que a palavra de Jesus ela tem o seu poder magnetizador. Porque as pessoas se sentiam abraçadas, acolhidas. Bastava que lhe tocasse a veste, que de sua veste sairia virtudes e que sanaria dores e hemorragias de ano. As pessoas vivem com hemorragias na alma, com dores seculares, que ao tocar nas vestes de Jesus, ao tocar no semblante de Jesus, elas poderão se curar, porque o nome de Jesus tem poder. Tem poder pelo amor, pela afetividade que ele oferece. Mas observe que Jesus, ele sempre se sentava na mesa, na hora da ceia, ele se sentava no centro da mesa para poder servir. Para poder servir. Porque o grande educador, o mestre da educação, é aquele que está, sobretudo, pronto para servir. Se eu pretendo ser um bom educador, eu tenho que estar disponível para servir aos meus alunos. Se eu me considerar forte, eu tenho que estar disponível para ajudar os mais fracos. Se eu me considero rico, eu tenho que estar disponível a ser pródigo com os outros. Essa estratégia norteadora da educação do Cristo. É por isso que Jesus chamou os seus discípulos e se dispôs a lavar os seus pés. O que significaria lavar os pés? Naquela época, os homens andavam com sandálias e outros até descalços. As estradas não eram asfaltadas, não tinham calçamento, era no barro. E longas, não haviam carros, não haviam tantas carruagens, muitos animais para que pudessem usufruir, só quem tinha, alguns que tivessem mais poderes. As mesas, elas eram baixinhas. E o que é que acontecia? Ao chegarem para ceiar, para a refeição, para as reuniões, chegavam com os pés muito sujos. Aqueles que eram ricos, eles tinham os escravos, os empregados, os serviçais, para lhes lavar os pés, porque era uma atividade muito pouco digna. E Jesus, como mestre, chama os seus discípulos e lhes pede toalha, água, para lavar-lhes os pés. Pedro diz: não, Senhor, não posso permitir que laves meus pés. Jesus diz: se não permitires, Pedro, não terás parte comigo. Pedro diz: então, Senhor, lava todo o meu corpo. Mas Jesus disse: não precisa, basta os pés. E aí lava os seus pés. Lavar os pés é muito mais do que uma atitude de higienização. Eu acho que nós, com os nossos alunos, nossos educandos, com os nossos colegas, nós que fazemos parte da casa espírita, nós que fazemos parte dos grupos sociais de um modo geral, deveríamos ter uma experiência como essa, lavar os pés. Fica aqui a proposta, então, que a gente possa ter disposição de lavar os pés uns dos outros.
Fazer como uma dinâmica mesmo. Se reunir em grupo. Já experimentaram isso? Pode até levar um hidratantezinho. Pode até levar um perfume diferenciado. Quem sabe depois presentear ao colega. Lavar os pés é muito mais do que uma higienização. Você tocar no outro, olhar para ele, você se acolher, abraçá-lo. Lavar os pés é uma demonstração de afeto, de intimidade, de familiaridade. Então, cear juntos, comer juntos, se alimentar do mesmo alimento comum, também faz parte de uma confraternização. Então, são gestos simples. A mensagem de Jesus é recheada de simplicidade. Não precisamos de muitos slides para falar do amor. Basta que a gente sinta. E se falar ou cantar o amor é bom, imagine sentir e vivenciá-lo. Falar do amor de Jesus é falar de educação, porque é falar dos 4 pilares da educação trazida pela ONU por meio de Jacques Delors, né? Então a gente muitas vezes só fica nos 2 primeiros pilares e esquece os 2 seguintes. Pilar da aprender a aprender é o primeiro pilar. Porque muitas vezes a gente não aprende nem aprender, a gente perde a habilidade e a capacidade de se reunir e discutir juntos. Mas depois, aprender a fazer. Aprender a fazer é também importante e necessário para que a gente saia da teoria. Até aí parece muito difícil, ainda é o mais fácil. Aprender a aprender. Muitas vezes o professor, ele perde bastante tempo com o aluno, ensinando ele a aprender, ao invés de estar trabalhando o conteúdo, porque o educando não sabe aprender. Mas aprender e depois aprender a fazer, melhor ainda, também parece difícil, ainda não é o mais difícil. Aprender a fazer é você pegar no palpável, você tocar, você fazer como Jesus fez. De todas as suas mensagens, todas sem exceção, eram extraídas de vivências, de momentos cruciais. A mulher que seria flagrada em adultério, Lázaro que estava no sepultamento, o homem que estava paralítico, o outro cego, aquele que lhe questionava, aquele que sofria de ataques espirituais, aquele que tinha um filho doente, aquele que tinha um empregado moribundo. E as mensagens do Cristo, mesmo no Sermão da Montanha, mesmo diante de uma comunidade, de uma população imensa, ele teria que trazer sempre algo prático. É por isso que multiplicou os pães e os peixes. Por isso que se davam os milagres, porque nós não os compreendíamos, mas que fenômenos aconteciam, físicos e palpáveis, para dar consistência, materialização aos ensinos do Cristo, e esse era o seu ensinamento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem de Jesus é robusta. Robusta porque quando ele dizia faça, ele fazia primeiro. Ele ceava no centro da mesa, servindo. E ele lavou os pés e dizia, e afirmou, eu lavei os vossos pés e eu sou o vosso mestre, como bem o dizeis. Se eu fiz assim, vai também e faças isso. Então, nada do que Jesus orientou para que nós fizéssemos, nos é impossível de fazer. Ele disse, amai os vossos inimigos, ele amou. Aqueles que se fizeram inimigos, dizem atualmente os mais estudiosos, são os amigos distantes. Jesus nos ensinou a amar amando. Quem ensina
Bater, ensina batendo. Quem ensina a amar, ensina amando. Jesus nos ensinou amando. Grande educador, mestre da educação, lavou nossos pés, lavou nossas almas, serviu-nos do pão e do vinho e nos ofereceu com corpo e vida de conhecimento, de sabedoria e de amor. Jesus, o mestre por excelência, o mestre da educação, nos ensina, então, a vivermos com simplicidade o seu amor eterno e infinito. A mensagem que hoje nós queremos trazer aqui para cada uma de vocês, é que não se educa sem amor, não se educa sem afetividade. E a afetividade, ela se dá nos gestos mais simples, no abraço que ocorre antes dos braços se entrelaçarem, no beijo que ocorre antes dos lábios se encontrarem, do olhar que se percebe já com o coração. Assim, nós agradecemos e encerramos nossas palavras com a mensagem de paz, de amor do Cristo. Pedimos que Ele continue nos abençoando, nos ensinando e que possamos refletir qual a posição que estamos nos colocando diante da escola da vida. Porque a Terra é uma escola e, como diz bem nosso querido irmão André Luiz, há uma lição para cada um de nós. Beijo e paz para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Jesus, mestre e amigo, abençoa todos que puderam estar conosco nesse momento. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos que desencarnaram, que estão no processo de desencarne nessa experiência, nessa pandemia. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão passando pelo processo de prova e expiação em função de toda uma experiência aqui na Terra. Que a tua paz, que o teu amor possa estar em nossos corações. Tchau, gente. Até mais. Obrigado pela paciência de nos escutar aqui. Paz e luz.